E uma das grandes razões pela qual o desgosto nos invade a vida, uma das grandes razões pelas quais um punhal como que se nos crava no peito, são as nossas relações familiares. Os conflitos familiares, eles são, na verdade, uma das maiores, se não a maior motivação para o desinteresse pela existência, para a desistência da própria vida. A ideação suicida e até mesmo a concretização desse passo. E nesse sentido, a doutrina espírita abre para nós uma compreensão muito mais profunda de todas essas coisas. Quando nos oferece a capacidade de nós entendermos que os nossos laços de família, eles são constituídos a partir de 4 situações diferentes. Se assustou, Fernando? Existem 4 situações diferentes que constroem os laços de família. Primeiro tipo de laço que nós temos dentro das nossas relações familiares. Espíritos que conhecemos do passado e que são nossos grandes amores, nossos grandes instrumentos de afeto, que nós nos emocionamos quando os encontramos e que constituem na convivência um momento de rara felicidade, poder nos debruçar sobre o berço deles, poder conviver, partilhar a existência, assisti-los ao nosso lado, celebrar quando nós os vemos. Nossos olhos se enchem de alegria pela cumplicidade, pela parceria, que o encontro com essas almas que nós já conhecemos de outras existências, que nós já criamos afeto em outras épocas e que agora renascem dentro do lar exatamente para consolidar as nossas questões afetivas. Esse é o primeiro tipo. O segundo tipo são laços de afeto do passado que nós conhecemos de outras existências. Espíritos que amamos profundamente de outras épocas. Mas esse não era o primeiro tipo? Mas é diferente. Porque este segundo tipo, nós os amamos profundamente, mas eles são almas muito frágeis. São diferentes do primeiro, onde nós temos grandes parceiros, grandes cúmplices. Agora, esse segundo grupo não são cúmplices, são as almas que nós amamos e que renascem no nosso lar porque precisam de amor, precisam de socorro, precisam de ajuda, precisam do nosso esforço. E serão caracterizados como sendo aqueles que nós não nos cansamos de amar e que não nos cansam de dar de sabores. Aqueles que nós cuidamos e dizemos, meu Deus, meu filho, pelo amor de Deus, você vai matar sua mãe. E mesmo que você os ame profundamente e ele gosta de você, ele não é seu inimigo, ele é seu parceiro do ontem, existe afinidade, mas ele é frágil. E por que esse companheiro veio para o lar? Porque você tem a carga de amor para poder cuidar dele. Você tem a instrumentação afetiva para convencer a profundidade do ser de que ele não está abandonado. O que seria dessa criatura frágil se ela caísse nas malhas de uma família indiferente, que não se voltasse para entregar a ele afeto? A nossa tarefa com esses companheiros não é necessariamente mudá-los, porque às vezes a gente acha que a nossa missão é pegar alguém que tem uma história profundamente torta, conflito, drama com droga, conflito com o crime, dificuldade de relacionamento, mas que a gente ama. E a gente diz assim, eu falhei como mãe, eu falhei como pai porque eu não consegui tirá-lo das drogas, eu não consegui curá-lo da depressão, eu não consegui reorganizar esse indivíduo do jeito que eu deveria ter feito. Essa é a nossa crença. Mas muitas vezes
A nossa tarefa na condição de pai, de mãe, de marido, de filho, de filha, não é resgatar o indivíduo a ponto de colocá-lo na posição que nós gostaríamos que eles ficassem. Mas nós conseguirmos entender que, de repente, uma encarnação inteira será uma encarnação de semeadura, sem colheita dos resultados. Sem colheita. Você vai investir uma existência inteira e a movimentação do indivíduo será muito pequena, quase que imperceptível, e você vai dizer: investi meu tempo em vão. Gastei a existência inteira com esse menino e ele não mudou. Lutei com esse marido ou com essa esposa e não consegui. Minha mãe era desse jeito e eu fiz a vida inteira um esforço. Como se, de repente, numa única existência, nós tivéssemos o condão de transformar as criaturas. Nós, que somos profundamente imperfeitos, iríamos ser a alma capaz de corrigir absolutamente os problemas que os companheiros possuem. Na verdade, é vaidade nossa achar que nós temos o poder de transformar as criaturas. Às vezes, a existência inteira que nós teremos ao lado deles será para inocular no fundo de suas almas a certeza de que são amados. A certeza de que ninguém os abandona, apesar dos equívocos reiterados que esses companheiros possuem. A capacidade de sentirem uma mão estendida o tempo todo, mesmo diante das dificuldades que eles apresentam. Não é ser conivente com o crime, não é ser conivente com o erro, não é dizer sim para todos os seus interesses e anseios. É limitá-los, é verdade. É discipliná-los, é verdade. É mostrar limites na nossa capacidade de agir, mas nem por isso virar as costas. Nem por isso dizer a eles: eu estou farto de você. Eu estou cansado de você na minha vida. Você foi um erro que eu cometi. Maldito dia em que você surgiu na minha vida. Essas frases, elas não podem existir exatamente porque nos anima um amor profundo, e mesmo que esse companheiro seja um companheiro difícil, a nossa tarefa é a não desistência. Nós não fomos estabelecidos no processo da reencarnação para desistir dos nossos laços consanguíneos. Não existe ex-pai, não existe ex-mãe, não existe ex-filho, não existe ex-irmão, porque os vínculos que nos trazem com os indivíduos que vivem conosco, ainda que eles sejam difíceis, mas se eles vêm de um sentimento de afeto, é sinal de que nós deveremos perseverar nessa relação com eles. No capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 19, nos fala sobre os benefícios pagos com a ingratidão, aonde nos fala que quando nós não desistimos do outro, quando o outro retorna para o mundo espiritual e que percebe o tanto que ele recebeu e o tão pouco que ele deu, ele se sente comprometido a impulsionar o seu progresso para que ele consiga corresponder ao bem recebido e tão ingratamente devolvido. Mas se você desiste de alguém, ele poderá no mundo espiritual dizer: eu dei errado, porque até minha mãe desistiu de mim. Até meu pai virou as costas para mim, porque ninguém me amou. A nossa tarefa, portanto, quando nós estamos diante daqueles companheiros que são afetos do ontem, mas que são difíceis, é relembrarmos os compromissos espirituais que nós temos e ressignificarmos o sentido da relação com eles, não para salvá-los, mas para poder convencê-los verdadeiramente de que o amor que nós sentimos por eles são amor incondicional. E que mesmo que nós tenhamos tanta dificuldade para comparecer à porta do presídio,
para buscá-lo nas clínicas de internação, para sentar com as nossas filhas equivocadas sexualmente, para tentar reconstruir uma relação com os nossos pais narcisistas, que nós não desistamos dos outros em virtude dos compromissos espirituais que nós trazemos. Para nos confortar nesse sentido, o primeiro grupo aparece, o grupo dos nossos amores e que não nos dão problema. Aqueles com quem nós sentamos e dizemos que está difícil, e o companheiro nos ajuda, divide conosco a vida, nos dá a mão e nos fortalece para que a gente consiga avançar um tanto mais à frente. Então o primeiro grupo é o nosso grande arrimo, aonde a gente deita no colo, chora, pede ajuda e eles correspondem. O segundo são os nossos amores ingratos, aqueles a quem amamos tanto, mas que são frágeis, que não conseguem corresponder às nossas expectativas, mas nem por isso são fruto daquilo que a gente possa dizer que justifique a nossa desistência e o nosso abandono. O terceiro grupo que a gente tem dentro do nosso lar também vem do passado. Também são espíritos que a gente conviveu no ontem. Mas eles não são nossos amores. Eles não são amores do ontem. Eles são companheiros que vêm de uma história mal resolvida, mágoas, ódios, que nós não conseguimos resolver e que se transferiram de uma existência para outra. Ah, se nós pudéssemos nos reconciliar com as pessoas enquanto estamos a caminho com elas, para que elas não nos entreguem. Ah, se nós pudéssemos efetivamente conceder perdão, pedir perdão, cicatrizarmos as feridas enquanto estamos do lado de cá. O quanto seria mais fácil se nós não guardássemos mágoa, se nós não guardássemos rancor e permitíssemos que as nossas existências se arrastassem com tantos ódios, com tantas mágoas, com tantos sentimentos que se transferem para o mundo espiritual, exigindo no futuro encarnações através das quais as nossas almas precisarão reencontrar, muitas vezes, com aqueles a quem ainda não conseguimos amar, para que a gente consiga realizar o grande trabalho de reconciliação. Não é porque Deus seja sádico que reúne as almas que têm dificuldade debaixo do mesmo teto. É porque Ele sabe que não conseguimos ser felizes sem amor. Ele sabe que enquanto nós perseverarmos no sentido do ódio, da mágoa, do ressentimento e da tendência de não desculparmos os outros, nós conseguiremos apenas prolongar o nosso processo de sofrimento. A doutrina espírita, oferecendo para nós a leitura transcendente da vida, nos conta que perdoar o outro não retira da pessoa a culpa que ela tem, mas nos liberta para novas experiências. Aqueles de nós que dizemos para as pessoas: eu odeio você, você desgraçou a minha vida, o que você fez nunca terá perdão. Espiritualmente está dizendo: eu quero marcar um encontro com você na próxima existência. Eu quero encontrar com você dentro do lar. Então aprendamos a ler o que nós dizemos quando nós falamos espiritualmente que nós odiamos alguém. Se você realmente deseja uma história melhor, solta o cara, meu. Solta. Perdoa para que você tenha novas experiências. Se você diz assim: eu não o perdoo de jeito nenhum, eu estou forçando um reencontro. Então, se você quer uma história melhor, faz um movimento de perdão para que você se desembarace e tenha a possibilidade de fazer uma nova história. Senão você repete a história. Eu não perdoo de novo. Vai repetir a história. Vai reencontrar com essa pessoa no lar. Então, só existe uma coisa pior do que você ter um inimigo dentro de casa. Não é ter dois. Só existe uma coisa pior do que você ter uma família com um inimigo dentro dela. É você ir para a família dele. Porque às vezes a gente diz assim: ele vai renascer na sua casa. Por que tem sempre ele que tem que vir nascer na minha? Por que não pode ser eu e nascer na dele?
Não é? Eu vou lá na cena dele, onde todo mundo me é estranho, ainda tenho mais um inimigo para somar. Então, a gente precisa verdadeiramente rever os conceitos. E às vezes a gente tem em casa pessoas que são difíceis de verdade. É diferente do segundo grupo, em que eu gosto, eu sinto prazer de cuidar. Me aborrece, me irrita, fico com raiva, chama atenção, choro, tenho vontade de esganar. Mas amo tanto, gente. Amo tanto. Depois que eu brigo, eu fico com remorso. Por que eu briguei? Aí vou lá, desculpa o que eu falei. Vem cá. Não quis te ofender, vem cá. Tal. Por quê? Porque a gente se aborrece, mas no fundo tem amor. Mas há esse terceiro grupo que é complicado. O nosso sentimento mais interno não é o de afeição. É de rejeição. Então, quando a pessoa chega, a gente já fica meio que armado. A gente já fica com um sentimento de tudo. Olha, viu o que ela fez? Quando ela olhou, eu vi que ela olhou. Tudo que a pessoa faz tem uma outra intenção, tem uma dificuldade, tem um problema. E isso é muito grave, porque a gente precisa se desarmar disso. Senão as nossas vidas serão muito difíceis. Nós podemos verdadeiramente fazer mudanças nas nossas situações familiares. Claro que nós podemos. Podemos, se eu conseguir reduzir os pontos de atrito, evitar discutir, evitar teimar, tentar não ver só o lado negativo das pessoas. Aproveitando o Fernando, que gosta tanto de filosofia, veja, ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Então, esse nosso parente, ele não pode ser perfeitamente errado, porque se ele fosse perfeitamente errado, ele era perfeito. Ele tem que ter pelo menos uma virtude, não é possível. Então, algo de positivo a pessoa tem que ter, e a gente às vezes só olha para a gente, olha, vai reclamar. Então, muitas das nossas dores é porque a gente cria expectativa em pessoas que não vão nos entregar. Eu queria tanto que a minha mãe me abraçasse, ela não me abraça. Queria tanto que meu pai fosse uma pessoa mais fraterna, mas ele não é. Queria tanto que meu marido fosse mais carinhoso, mas ele não é. Cara, se ele não é, não é. Então, aceite a família real que você tem. Não crie na sua cabeça uma família de margarina, de propaganda de margarina, que ela não existe. Aquela que todo mundo rindo, passando margarina no pão. Isso não existe. Aquela propaganda maravilhosa. Isso não existe. As nossas famílias são reais. Nós temos filho com problema? Tenho. Sim, e daí? O meu filho tem problema, e daí? Qual é o problema? Eu tenho mãe complicada, tá, e daí? Sim, todos nós temos famílias reais e com problema. Nenhum aqui tem família que diz, minha família é maravilhosa. Todo mundo tem conflito familiar. Todo mundo tem. O que a gente precisa saber é lidar com esses conflitos e não tentar escondê-los de nós próprios. Dizer, não, depois que conheci a doutrina espírita, minha família agora é uma bênção. Melhorou, claro que melhorou. Mas não considere que do fato de conhecermos a doutrina espírita, as nossas famílias se transformaram num passe de mágica. Nós conseguimos, na verdade, ter a lente para ver além da matéria, entender as vinculações espirituais que existem e, com esse instrumento, realizarmos as mudanças de comportamento, evitar conflito, evitar discutir, evitar teimar. Então, os conflitos de pessoas que são difíceis, eles nos trazem muitas tristezas. E o que fazer? Não adianta procurar afeto em quem não vai dar. Então, a gente compensa as nossas almas em outros grupos que nos dão afeto. Em casa eu não consigo ter afeto. Grupo de assistencial da Casa Espírita. Vá abordar, vá fazer enxoval para beber, mexer panela de sopa, vá cuidar de outros aspectos que são importantes para o nosso desenvolvimento afetivo, sem abandonar a família. Não é para se transferir para a Casa Espírita e dizer, encontrei a minha família verdadeira. Porque se for assim, Deus errou, porque deu um grupo para não conviver. A gente vem na Casa Espírita buscar instrumentação para poder conviver com eles dentro do lar. Então, a gente vai ter o fortalecimento das nossas questões afetivas na Casa Espírita, onde eu me robusteço, ok, Raquel? Para que a gente possa trabalhar
de maneira efetiva os desafios do lar. Os desafios do lar existem, então eu vou na casa espírita, estudo, aprendo, convivo, me abasteço de afeto, agora eu vou para lá. O que é que eu tenho aqui? Tenho esse desafio, esse conflito, essa pessoa, esse é complicado, esse é amargo, esse é pessimista, esse é rabugento. Mas esse aqui gosta de mim. Então a gente aprender a conviver com os espaços sem esperar que é ali que eu vá encontrar a compensação. E sem a ilusão de que as outras pessoas estão encontrando a plena realização de suas almas no estreito espaço do lar. Porque às vezes a família não é tão harmônica. Quanto mais inimigo a gente tem hoje, prepare que a família vai ser pior amanhã. Então, vamos fazer o máximo de amigos possíveis para que a família seja o menos problemática no futuro. Mas eu falei que eram 4 laços, eu só falei de 3. Eu só falei dos afetos, que são o nosso arrimo de amor. Eu falei dos afetos que são frágeis e que nos dão trabalho, mas a gente ama. E falei dos que são fruto do desamor. Falta um. São aqueles que não são do passado. Eles são do presente. Existe essa possibilidade. Ela vai diminuindo à medida que a gente evolui. Quanto mais a gente avança, menor a probabilidade de termos alguém que seja novo no ambiente familiar. Mas essa possibilidade não está descartada. De nós termos alguém que se insere no meu grupo familiar e que é um espírito estranho. Não convivi com ele em outras existências. Essa é a primeira vez. Ele está vindo, é um espírito indiferente a mim, só que ele é indiferente da entrada. Na saída ele não será indiferente. Ou eu gerei um laço de afeto, ou eu gerei um laço de desafeto, aí a história vai para frente. Se gerou laço de afeto, vira integrante da família espiritual. Se gerou laço de desafeto, muito provavelmente vai fazer parte da família corporal até virar família espiritual lá na frente. Ou seja, vai virar família espiritual de todo jeito. Então, muitas pessoas, quando entram em contato com isso, e nesse momento aqui também está acontecendo isso, as pessoas estão fazendo um balanço em casa. Esse aqui é do tipo 1, esse é tipo 2. Então é o seguinte, não é necessário fazer esse tipo de análise, porque não vai ajudar muito, não vai resolver. Fazer uma regressão de memória para saber. Não faça. Se não lembra, é porque não é para saber mesmo. Se fosse para saber, sabia. Uma vez perguntaram ao Buda, por que a gente não lembra do passado? Por que a gente não tem a memória completa do passado? E o Buda respondeu, porque se fosse para saber, sabia. Então é porque não é para mexer. Não é para mexer. Aí as pessoas vão escarafunchar o passado e vão acabar descobrindo coisas que, ao invés de ajudar, atrapalham. Porque eu tenho uma dificuldade com a minha mãe, não sei o que é. Eu vou tentar descobrir. Descobri, minha mãe me matou. Agora eu já sei. Aí não piora. Não piora. Então, se as memórias não são espontâneas, não tente abrir o alçapão do passado para tentar saber o que está lá dentro. Se Deus revelar de maneira espontânea, ótimo, maravilha. Se não, não tente investigar o ontem para saber o que o outro é para você. Tentar entender de si para si mesmo até justificável, mas inserir o outro nessa discussão não é a melhor estratégia. Então, vejamos o que a gente pode fazer nesse sentido. Até fiz essa pergunta quarta-feira lá no centro. Que sentimento eu tenho que dar para esses companheiros que são do passado e que são os nossos afetos? Que sentimento eu tenho que dar? O que eu tenho que dar de mim para quem me ama? Amor. Muito bem. E o que eu tenho que dar para as pessoas que são meu desafeto para resolver o problema? Amor. E o que eu tenho que dar para os que não eram do meu passado, são do presente e chegaram agora na nossa casa? Porque se eu não der amor, vai virar laço de desafeto, vai piorar, amanhã eu vou ter que dar amor. Então é melhor dar amor logo para resolver. Então veja, Doutor Fernando, se o remédio é o mesmo, independente da doença, não precisa fazer o diagnóstico, dá o medicamento logo. O medicamento é o amor. Então entregue amor a todas as pessoas do ambiente familiar, sem ficar medindo. Esse é desafeto, dá menos. Agora esse é... Entrega para se libertar, porque quanto mais amor nós dermos, mais harmônicas serão as nossas famílias e melhores serão as nossas condições de sobrevivência diante dos conflitos.
da ideação suicida, dos conflitos angustiantes do hoje, misturados com o do ontem, que trazem tantas angústias para nós. Se eu entender que o meu propósito é amar, que o espaço que a minha família me deu é esse, e eu puder dizer do fundo do meu coração, você não precisa ser perfeito para merecer o meu amor. Você não precisa ser o modelo de perfeição para que eu ame você. Porque eu aceito você do jeito que você é. Eu aceito ser seu parente, seu filho, seu pai, sua mãe, do jeito que você é. Você é minha mãe real, você é meu pai real, você é o meu companheiro, a minha companheira real, você são os meus filhos reais. Se esses são os indivíduos reais da minha vida, então não tem por que eu mascarar uma realidade. Aceitemos a realidade devolvendo o amor nas expectativas que nós temos. A implantação do Evangelho no lar é o grande instrumento pacificador das nossas vidas. A escolha de um dia da semana para orar conjuntamente. Se alguém não quer vir, não tem problema, faz sem ódio. Ah, não vem? Pois vou fazer sem você. Não vem? Faz normal. Porque o momento é para orar, é para harmonizar, é para que a gente se sinta bem, para que dê prazer à vida. E a gente fica querendo obrigar as pessoas a participar. Agora senta! Como se isso fosse uma obrigação. Nós temos que mostrar que isso é saboroso, é prazeroso. É isso que me dá alegria de viver, é isso que me faz ser feliz. Para que o outro leia, por que ele é tão feliz? Por que ele é tão bem resolvido? Então, eu tenho que demonstrar na minha conduta o quão bem faz para mim aquele instrumento que eu leio. Porque se eu faço a leitura do Evangelho e sou mais perturbado que os outros, aquele negócio só pode estar me fazendo mal. Então a gente precisa, na medida em que nós nos propomos a abrir um trabalho de amor dentro de casa, vivenciarmos isso, suplantarmos a nossa pequenez, superarmos as nossas fragilidades, porque nós somos capazes de amar mais, nós somos capazes de entregar mais amor, e a gente não entrega. Nós temos uma quantidade imensa de conquistas morais, e a gente não entrega. A gente até diz assim, eu até poderia fazer, mas eu não vou fazer. Então você vê como a gente acaba se prejudicando pelas nossas próprias condutas, como a gente mesmo faz. E eu vou provar que a gente pode mais do que faz. Já viram que quando a gente se emociona e chora, a gente diz coisas muito mais bonitas para os outros do que diz quando não está emocionado? Que quando a gente chora, a gente se declara para o outro, a gente faz, diz, age de uma maneira assim como que tomado por um sentimento maravilhoso. Esse sentimento é quando a gente abre o baú de virtudes que a gente tem, que geralmente está fechado. A gente lacra o baú e o ego não deixa a gente acessar esse conteúdo que está lá dentro. Na hora que a emoção vem, quebra o cadeado e as emoções fluem e eu descubro que eu já sou dotado de uma série de virtudes que saem quando a emoção toma conta da gente. Por isso, eu desejo a todos nós que a gente viva sempre emocionado, com o choro na garganta, capaz de amar a todos os que a vida nos ofereceu no lar. A não desistir de ninguém, dos mais frágeis, dos mais fortes, dos nossos desafetos domésticos e daqueles que chegaram no nosso lar agora desta existência. Que a gente entregue tudo que a gente puder. Não conheço um só espírito que tenha dito que errou por ter amado demais. Que a gente entregue mais do que o nosso próprio dever, para que a gente pacifique as nossas vidas, se resolva e facilite com que os outros em nosso derredor também se harmonizem. Que a gente leve esse sentimento para o nosso lar, de consolo, de agasalho, de compreensão, de esforço, de não desistência, de busca, de reconciliação, de amor, não só para a nossa casa, mas para o nosso ambiente de trabalho, para a nossa sociedade em que vivemos, para a nossa casa espírita, para os nossos espaços de convivência. Porque esse
O sentimento de amar é o maior antídoto contra a ideação suicida. Que nós contaminemos o mundo de amor, que nós enchamos os nossos lares de amor, as nossas vidas de amor, e nós afugentaremos para longe todas as ideias perniciosas do materialismo. Que a doutrina espírita seja o nosso grande estandarte nessa luta contra a loucura do mundo que nos circunda, na certeza de que com os conhecimentos que a doutrina espírita nos oferece, nós estamos guarnecidos na paz de Jesus para inaugurarmos na terra o seu reino de amor e de paz. Muito obrigado a todos.